Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa aula. Aí está, na aula de número 25 nós iremos trabalhar a trigonometria em um triângulo qualquer, lei dos senos e cossenos. O detalhamento é a aplicação das relações métricas em um triângulo qualquer. E aí nós iremos trabalhar especificamente a lei dos cossenos, tá certo? Então, vamos à nossa aula. Muito bem, trigonometria, né, em um triângulo qualquer. Quando nós estamos trabalhando as relações métricas em um triângulo retângulo, né, nós utilizamos a lei, o teorema de Pitágoras, para determinar um dos lados do nosso triângulo, tá? Mas isso é no caso do triângulo retângulo, tá? No caso de um triângulo qualquer, nós não podemos aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então, o mais adequado é que a gente trabalhe ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos, tá? Nós já estudamos a lei dos senos, vimos em que casos a gente aplica a lei dos senos, né? E hoje nós iremos trabalhar a lei dos cossenos, tá? Então, eu trouxe aqui uma questão, né? Um exemplo para mostrar para vocês como que a gente aplica a lei dos cossenos, tá? E trouxe também duas questões de vestibular para a gente resolver, tá bom? Então, em cima dessas três questões que a gente vai trabalhar, eu vou demonstrar para vocês como que a gente pode utilizar essa relação, tá? É bem tranquilo, vocês vão entender, tá bom? Então, vamos lá. Na cartela de número 1, nós temos uma breve definição do que é a lei dos cossenos. Então veja, na lei dos cossenos usaremos uma das três fórmulas a seguir, dependendo de qual ângulo for dado no problema. Então, nós temos aqui essas três fórmulas, né, que ele falou, mas na verdade se trata de uma equação só. Se vocês observarem, a única coisa que muda entre essas três equações aqui, ou entre essas três fórmulas, né, é só a posição do ângulo. Então, por exemplo, se eu quiser calcular, se eu pegar como referência o ângulo A, então eu vou utilizar essa primeira aqui, ó, tá? Por quê? Porque aí eu vou trabalhar o cosseno do ângulo A. Cosseno do ângulo A. Então, aqui está o ângulo A. Na verdade, aqui embaixo, né? Aqui está o ângulo A, tá? Então, a minha referência será esse ângulo, tá? Porque o que pode acontecer aqui é de o ângulo estar numa dessas três posições aqui. O ângulo que eu me refiro é o ângulo dado, tá bom? Porque dentro de um triângulo nós temos aqui os três ângulos, tá? Mas nos problemas que nós iremos resolver, será dado apenas um ângulo, tá? Desses três aqui. Então, se por exemplo ele der o ângulo A, então a minha referência vai ser aqui o ângulo A. Então eu vou utilizar essa primeira relação aqui. Agora, se ele der o ângulo B, por exemplo, esse ângulo aqui, então eu vou utilizar essa segunda relação para calcular, né, fazer os cálculos aqui, tomando como base esse ângulo que foi dado, tá bom? É só para explicar, porque às vezes a gente pode imaginar que são fórmulas diferentes, né, mas na verdade não são tão diferentes assim, tá? Elas têm ali alguma coisa em comum, a gente acaba utilizando, né, apenas de acordo com o ângulo que for dado ali dentro do nosso triângulo, tá certo? Vamos voltar lá então. Então vejam que nesse triângulo aí, eu tenho os lados, olha só, eu tenho os lados, o lado C, o lado B e o lado A, tá? Tenho os lados, eu tenho os seus ângulos, tudo bem? Tenho aqui os seus ângulos, tá?
E aí, a partir das informações que forem dadas pelo problema, né? Ou seja, a partir do que for oferecido aqui de valores nesse triângulo, a gente vai trabalhar aqui uma dessas três relações aí. Tá? Olha como é que funciona, então, essas equações. Ó. Se no triângulo for dado só um ângulo e dois lados, usaremos a lei dos cossenos. Então, o que ele está falando para nós aqui? Vamos supor que no problema, ele nos deu o valor do ângulo B aqui, por exemplo. Ele disse que o ângulo B vale 65 graus, por exemplo. Tá? Aí ele disse também que o lado C vale 4 centímetros e o lado B vale 6 centímetros. Vamos supor que essas foram as informações dadas no problema. A partir dessas três informações, eu consigo, por exemplo, determinar o valor do lado A desse triângulo. Viram só? Eu preciso encontrar o terceiro lado do triângulo. Foram dados dois lados, eu quero saber quem é o terceiro lado, o lado A. Então, com essas três informações que foram dadas, eu consigo determinar quem é o terceiro lado desse triângulo. Tá certo? Bom, então vamos voltar aqui na definição e logo a gente vai ver alguns exemplos. Mas, se for dado dois ângulos e um único lado, então usaremos a lei dos senos, que foi o conteúdo que nós já estudamos, tá? Nós já estudamos em aulas anteriores a lei dos senos, tá? Então, no caso aqui, como ele está dando um ângulo e dois lados, vamos utilizar a lei dos cossenos, tá bom? Vamos acompanhar aqui esse exemplo, então. Dado o triângulo ABC, quando ele der esse tipo de comando assim, sem nenhuma imagem, é bom que a gente vá desenhando, tá? Então vamos lá. Dado o triângulo ABC, e sabendo que um dos lados mede 16 centímetros, o outro 10 centímetros, e o ângulo formado por esses lados é 60 graus. Qual é o valor do lado X do triângulo? Olha só. Então ele deu três informações, né? Deu o valor dos dois lados e deu o ângulo. Então vamos lá, vamos supor que esse lado aqui, ó, seja os 16 centímetros e esse outro lado aqui 10 centímetros. Aí ele segue, ó. E o ângulo formado por esses lados, ou seja, ele está se referindo a esses dois lados aqui, tá? Então, o ângulo formado por esses dois lados é 60. Então, o meu ângulo de 60 ele está nessa posição aqui. Tá bom? Porque ele disse que é o ângulo formado entre esses dois lados. Que lados? O de 16 e o de 10. Então, aí está o ângulo de 60 graus. Muito bem, meus amigos. Ele quer saber quanto vale o outro lado do triângulo, o lado X. Como é que nós vamos calcular esse lado X aí do triângulo? Vamos lá, então? Escrever a nossa fórmula? Olha só. Vamos começar aqui com A ao quadrado, que é justamente, ó, essa relação. Vamos utilizar essa primeira aqui mesmo, tá? Então vai ser A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno do ângulo, tá? Vou chamar aqui de ângulo alfa, por enquanto, tá? Ou vou fazer melhor, né? Cosseno do ângulo A, pronto. Porque nós estamos falando desse ângulo aqui, do ângulo A, tá?
Muito bem, vamos substituir os valores agora que nós temos? Veja, eu quero saber, né, quanto vale o valor de x. Eu quero saber quanto vale o valor de x. Então, eu posso utilizar, ó, no lugar de a ao quadrado, eu vou substituir aqui x ao quadrado igual. O lado b e o lado c foram dados, que é 16 e 10. Então, vai ficar 16 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes o lado b vale 16, né? E o lado c aí vale 10, tá? Vezes o cosseno do ângulo A. Quanto vale o ângulo A? 60 graus. Ok? Então, aí estão os valores substituídos, tá? Temos aí algumas potências para a gente resolver, né? Então, vamos lá resolver as potências. X ao quadrado igual 16 ao quadrado é igual a 256. 256. Mais 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, né, que dá 100. Menos 2 vezes 16 vezes 10. 16 vezes 10 dá 160. 160 vezes 2 vai dar 300 e 200 mais 120, 320, né? 320 vezes o cosseno de 60 graus. Eu já demonstrei para vocês aqui a tabela trigonométrica, né? Como que a gente obtém a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60, sem a necessidade da gente decorar esses valores, tá bom? Então a gente já viu como que a gente constrói essa tabela, já mostrei para vocês ali o macete, né? Então a gente vai usar essa tabela para determinar o valor do cosseno de 60 graus, tá? Então o cosseno de 60 graus, nesse caso aqui, é 1 sobre 2. Vamos lá então. Então eu já sei qual é o valor do cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2, tá? Nas aulas anteriores que nós trabalhamos, por exemplo, as relações métricas no triângulo retângulo, eu demonstro a construção dessa tabela, vocês podem consultar lá. Na aula de lei dos senos eu também demonstrei como que a gente constrói essa tabela, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá que vale a pena. Muito bem, então vai ficar 256 mais 100, que vai dar 356, menos 320 vezes 1 é o próprio 320, né? 320 dividido para 2, metade de 300 é 150, metade de 20 é 10. Então, 150 mais 10, 160. Ok? Muito bem, agora nós temos aqui, ó, x ao quadrado é igual a 356 menos 160, que vai dar 196. Vou transformar essa potência numa radiciação, então sumiu a potência, e aí eu tenho agora uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 196, que é igual a 14, tá? Raiz quadrada de 196, x é igual a 14. 14 centímetros. Beleza? Muito bem, então o lado do nosso triângulo aqui, ó, o lado que a gente estava procurando, o lado x, né? 14 centímetros. Pronto, encontramos o terceiro lado do triângulo, tá certo? É assim que a gente vai trabalhar a lei dos cossenos para determinar, por exemplo, né, o terceiro lado de um triângulo qualquer. Vamos para a próxima agora? A próxima é uma questão da Universidade Federal de Viçosa. Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Então está aí o terreno, né? Um lado vale 10, outro vale 15. O terceiro lado nós não temos, né? Vamos ver o que ele está pedindo.
o comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é o comprimento do muro. Veja, ele quer que nós encontremos o comprimento do muro, ou seja, comprimento de um polígono. O triângulo é um polígono, né? O comprimento de um polígono na geometria nós conhecemos como perímetro, na verdade. E perímetro nada mais é que a soma dos lados de um polígono, tá? Perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então, se eu preciso determinar o perímetro desse polígono aqui, que é um triângulo, do que eu preciso? Eu preciso dos lados desse triângulo, não é verdade? Mas nesse caso aqui eu só tenho dois lados. Então, obrigatoriamente, eu devo encontrar o terceiro lado, tá? Encontrando o terceiro lado, eu somo os três, encontro o comprimento que ele está pedindo, tá? Então, qual é o nosso objetivo aqui? Encontrar o terceiro lado do triângulo. Então, vamos lá. Muito bem. Então, para encontrar esse terceiro lado aí, vou aplicar a lei dos cossenos, tá? A ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2bc, vezes o cosseno do ângulo que foi dado aqui. Vou chamar de ângulo alfa esse aqui. Muito bem. Então, vamos substituir os valores que nós temos. A ao quadrado. Quem é A, professor? É esse aqui, ó, que eu estou procurando, tá? Estou procurando ali o terceiro lado do triângulo. Então, vou substituir os valores que foram dados. B tanto faz, ser 10 ou 15, não importa, tá? Vamos colocar 10 aqui. 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes o lado B, que vale 10, né? Vezes o lado C, que vale 15, vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso aqui, o ângulo de 60 graus. Ok? Substituído aí todos os valores. Substituído todos os valores, agora vamos resolver as potências aí que nós temos, tá? Então, 10 ao quadrado é fácil, né? É 100. 15 vezes 15 também é fácil, 225, é um quadrado perfeito. Menos 2 vezes 10 vezes 15. 10 vezes 15 é 150. O dobro de 150 são 300. Então, esse produto aqui dá 300. Vezes o cosseno de 60, que nós já sabemos que é 1 sobre 2. Tá? 1 sobre 2. Muito bem. A ao quadrado igual, aqui vai dar 325, né? 100 mais 225, menos, aqui eu posso simplificar aqui, ó. 300 dividido por 2. Ou você pode multiplicar 300 vezes 1, que vai dar 300, e vai dividir por 2, que vai dar a mesma coisa. No caso aqui, 150, né? 150. Beleza. Então, A ao quadrado é igual a 325 menos 150. E vai dar 175. A ao quadrado é igual a, ou melhor, aqui a gente já vai resolver essa potência, né, transformando em radical. Raiz quadrada de 175, tá? Só que 175 não tem raiz quadrada exata, tá? Porque 175 ele não é um quadrado perfeito. Então, nesse caso, ó, vamos decompor o 175, tá? Eu já mostrei para vocês como é que a gente trabalha a decomposição, né, em fatores primos. Em outras aulas, né, nós já fizemos essas decomposições. Então, a gente vai começar aqui dividindo por 5, porque por 3 não dá, tá bom? Por 3 vai dar número decimal. Então, vamos começar dividindo por 5. 175 dividido para 5 dá 35. Aí vamos continuar dividido por 5, né? Porque aqui ainda é possível. 35 por 5 dá 7.
e 7 dividido para 7 dá 1, ok? Então, meus amigos, 175 é a mesma coisa. Aqui, ó, 175 é a mesma coisa, é equivalente a 5 ao quadrado vezes 7. Tudo bem? 5 ao quadrado vezes 7. Então, eu vou pegar esse valor que eu encontrei aí da decomposição e vou substituir aqui. A é igual a raiz quadrada. No lugar de 175, eu vou escrever 5 ao quadrado vezes 7. Beleza? Mas observe que eu consigo simplificar o índice do radical com o expoente do 5. Então, esse 5, ele vem para fora da raiz. Então, fica 5 raiz de 7. Beleza? 5 raiz de 7. Vamos voltar agora lá no nosso triângulo, que não acabou ainda não, tá? 5 raiz de 7 é o valor do lado A. 5 raiz de 7, está aqui. 5 raiz de 7. Lembra que eu falei para vocês que perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar 10 mais 15 mais 5 raiz de 7. Ok? 10 mais 15 mais raiz de 7. Então, olha como é que eu não consigo, por exemplo, aqui tem algo interessante aqui, ó. Você não pode somar esse 5 com 15, tá? Ou 15 mais 5. Por quê? Porque esse 5, ele pertence a esse raiz de 7. O 5, ele não está solto ali, não. Tá bom? Então, você não pode somar 15 mais 5, por exemplo. Tá certo? Então, a gente não vai conseguir somar aquele 5 ali. O máximo que a gente vai conseguir fazer aqui é somar 10 mais 5, mais 15, né? Que vai dar 25 mais 5 raiz de 7. Ok? 25 mais 5 raiz de 7. Então, esse é o perímetro. Perímetro é igual a 25 mais 5 raiz de 7. Essa aqui, pessoal, é uma questão de vestibular, tá? Ele não ia deixar barato isso aí. Então, olha as opções que ele deu para nós. Aí você olha para as alternativas aqui, né? Não tem nada do que nós acabamos de encontrar ali, que foi 25 mais 5 raiz de 7, né? Então, o aluno fez todos os cálculos, chegou nesse resultado aí você olha nas alternativas, não tem o que você encontrou, né? Mas, na verdade, é porque esse resultado aqui está disfarçado. De que forma? Você pode escrever assim, ó, 5, aí entre parênteses, 5 mais raiz de 7. Professor, não entendi. Por que a gente pode escrever dessa forma? Preste atenção aqui, ó. Se você multiplicar 5 vezes 5, a gente vai fazer o processo inverso agora, tá? 5 vezes 5 é quanto? 25. Mais 5 vezes raiz de 7 é o próprio 5 raiz de 7. O que foi que aconteceu aqui? Nós voltamos para o que era. Entenderam? Então, isso vai acontecer nas provas que vocês forem fazer, tá? Daqui para frente, claro, de você encontrar um resultado, mas esse resultado não bater, né? Não coincidir exatamente com o que tem nas alternativas aqui. Mas veja que a gente precisou fazer aqui uma modificação, tá? Então, vai ficar 5, e aí dentro do parêntese 5 mais a raiz de 7, que é justamente a letra E aqui. Fechado? Bacana? Vamos para a próxima agora? Nosso tempo já está acabando. Terceira questão. Uma questão bem parecida também, tá? Também da Universidade Federal, mas essa aqui é de Juiz de Fora, né? Dois lados de um triângulo medem 8 e 10 metros e formam um ângulo de 60 graus. São questões bem parecidas, vocês já perceberam, né? Então, um lado mede 8,
o outro mede 10, tá? E o ângulo é até o mesmo também, ó, 60 graus. Muito bem. Então, o terceiro lado desse triângulo, a mesma historinha, né? Ele quer saber o terceiro lado. Então tá. O ângulo, nesse caso aí, vai ser aqui o ângulo de 60, né? Vai ser sempre em relação aos lados que foram dados aqui. Tá certo? Então vamos lá aplicar a mesma ideia que a gente já veio aplicando nas demais questões, tá? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vejo que essa fórmula aqui é uma espécie de teorema de Pitágoras mais incrementado, né? Porque nós temos o teorema de Pitágoras, né? E em seguida nós temos aqui 2 vezes BC menos o cosseno do ângulo. Muito bem, vamos substituir os valores que nós temos aí. A ao quadrado, que é o lado que nós estamos procurando, igual 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tudo bem? São os lados aí do nosso triângulo. Professor, se eu inverter, tem problema? Não, não tem problema, porque nós temos ali uma adição, tá? Então não vai mudar muita coisa, não. Menos 2 vezes 8 vezes 10. Aqui também, se você inverter os lados, não vai influenciar em nada, porque é um produto, né? Não vai alterar o resultado. Menos o cosseno do ângulo. Nesse caso aqui, o cosseno de 60 graus. Beleza. Substituídos os valores, agora é só correr para o abraço, né? A ao quadrado igual 8 vezes 8, 64, mais 100, menos 8 vezes 10, 80, 2 vezes 8, 16, 160, menos cosseno de 60, 1 sobre 2. A ao quadrado é igual a 64, vamos logo resolver aqui nessa adição, que vai dar 164, menos, simplificando aqui, 160 por 2, metade de 160, 80, né? 80. Então nós temos aí 164 menos 80. A ao quadrado é igual a 84. A é igual a raiz quadrada de 84. Novamente, nós caímos numa raiz quadrada aqui, em que o radicando ele não é um quadrado perfeito. Então vamos decompor esse 84 para a gente encontrar a forma simplificada aí dessa raiz quadrada, tá? Então, metade de 84 é 42. 42 dividido para 2 vai dar 21. Não consigo dividir mais por 2, eu vou para 3 agora. 21 dividido para 3 é igual a 7, né? E 7 dividido para 7 é igual a 1. Finalizei aqui. Agora vamos reescrever. Eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Ok? Então, no lugar de 84, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Tá? Vamos ver o que dá para a gente fazer agora aqui. A é igual... Aqui eu consigo simplificar, né? Como vocês já sabem. O 2 ele vem para fora da raiz. Aí vai sobrar o 3 e o 7. A gente já pode até fazer esse produto aí novamente. Ó, 3 vezes 7, 21. Então pronto. Está aqui. O que eu poderia fazer de diferente aqui era, com uma calculadora científica, tentar encontrar o valor da raiz quadrada de 21 e multiplicar com 2. Aí eu chegaria no número decimal, né? Mas não é o caso aqui, porque provavelmente, vamos ver como ele deu as alternativas, deu 2 raiz de 21, né? Vamos ver aqui as alternativas que nós temos. Pronto. Então, 2 raiz de 21
é o gabarito da nossa questão, letra A. Certo, pessoal? Então aí estão as 3 questões que nós resolvemos, aí está o conteúdo da lei dos cossenos. Essa foi a nossa aula e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!